Aqui está a segunda parte dos animais místicos do Antigo Egito. Como disse, essa história é antiga e muito profunda e está enraizada em sua cultura. Espero que aproveitem. Sétimo lugar, Esfinge. A esfinge é uma figura icônica da mitologia egípcia e da história arquitetônica do Egito Antigo. Ela é frequentemente associada à lenda de Édipo, que é uma história da tragédia grega, mas que tem algumas semelhanças com a esfinge egípcia. Aqui está a lenda egípcia da esfinge. A esfinge egípcia é uma criatura mitológica com um corpo de leão e a cabeça de um faraó ou de um deus, geralmente representando o faraó Quefrem. Ela é conhecida por sua enorme envergadura e por estar situada na planície de Gizé, próximo às grandes pirâmides de Gizé, perto de Cairo, no Egito. Acredita-se que tenha sido esculpida durante a quarta dinastia do Egito Antigo, por volta de 2500 a.C., embora as datas exatas de sua construção ainda sejam objeto de debate. A lenda associada à esfinge egípcia é centrada na figura de um monstro que guardava o caminho para a necrópole de Gizé, onde estavam localizadas as pirâmides e os túmulos dos faraós. A esfinge tinha o papel de proteger essas construções sagradas dos invasores e ladrões de túmulos. A parte mais conhecida da lenda envolve um enigma que a esfinge propunha a qualquer viajante que se aproximasse dela. O enigma era o seguinte: qual criatura tem 4 patas pela manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? Aqueles que não conseguiam responder ao enigma corretamente eram devorados pela esfinge. No entanto, Édipo, um herói da mitologia grega que visitou o Egito, conseguiu resolver o enigma. Sua resposta foi o homem, porque ele engatinha quando é bebê 4 patas, anda ereto na idade adulta 2 patas, e usa uma bengala na velhice 3 patas. Após dar a resposta correta, a esfinge ficou furiosa e se lançou do alto de um penhasco, morrendo. Como recompensa, o faraó da época concedeu a Édipo a mão da rainha viúva Jocasta em casamento, sem saber que Édipo era, na verdade, seu filho. Isso deu início a uma série de eventos trágicos que compõem a história de Édipo. A lenda da esfinge egípcia destaca a importância da sabedoria e da inteligência, bem como a ameaça que a ignorância representa. Além disso, a esfinge e sua associação com a necrópole de Gizé simbolizam a proteção e a importância das tumbas e dos faraós no Antigo Egito. Oitavo lugar, Men. Men era uma deusa guerreira na mitologia egípcia, embora sua história e importância variem em diferentes fontes e períodos da história egípcia. Seu nome significa a furiosa ou a irada, sugerindo sua conexão com a guerra e a violência. Men era frequentemente associada à deusa Sekhmet, outra deusa guerreira e deusa da vingança. Ela também era vista como uma deusa protetora e frequentemente invocada para proteger os faraós e soldados em batalha. Na iconografia, Men era frequentemente representada como uma leoa ou como uma mulher com a cabeça de uma leoa. Às vezes, ela segurava uma lança ou um escudo, indicando seu papel como uma deusa guerreira. É importante notar que a mitologia egípcia é muito rica e complexa, e as histórias e atributos das divindades muitas vezes variavam de acordo com o tempo e a região do Egito. Portanto, as informações sobre Men podem não ser consistentes em todas as fontes e períodos históricos. Nono lugar, Shesmu. A lenda de Shesmu é uma história relacionada à mitologia egípcia antiga, embora Shesmu não seja um dos deuses mais conhecidos do panteão egípcio. Ele é geralmente associado ao aspecto sombrio da morte e do julgamento dos mortos, desempenhando um papel como um deus da execução ou destruição. As principais características associadas a Shesmu incluem deus da tortura e execução. Shesmu é frequentemente retratado como um deus que realiza punições cruéis e execuções. Ele estava envolvido na extração de sangue e órgãos dos condenados após o julgamento dos mortos no submundo. Sacrifícios de sangue. Shesmu também era associado aos rituais de sacrifícios de sangue, nos quais o sangue das vítimas era derramado como uma oferenda aos deuses. Esses rituais eram parte importante da religião egípcia. Cabeça de leão. Uma característica icônica de Shesmu é sua representação com uma cabeça de leão. Esta é uma característica que o identifica em várias representações artísticas e inscrições. Shesmu não era amplamente adorado ou mencionado nos textos religiosos egípcios, como os deuses principais como Osíris, Ísis, Ra e outros. Em vez disso, ele desempenhava um papel mais específico e sombrio relacionado ao processo de julgamento dos mortos e a execução de castigos para aqueles que fossem considerados culpados.
Lembrando que as informações sobre Shesmo podem variar dependendo das fontes e dos períodos da história egípcia, já que a mitologia e a religião do Egito Antigo evoluíram ao longo do tempo e tinham variações regionais. 10º lugar, grifo. A lenda do grifo ou grifo egípcio é uma criatura mítica que combina características de leão e águia. Embora os grifos sejam mais associados à mitologia grega, eles também aparecem em algumas histórias egípcias e persas. Acredita-se que a ideia dos grifos tenha se espalhado por várias culturas ao longo da história. No contexto egípcio, os grifos eram frequentemente representados como guardiões de tesouros e túmulos reais. Eles eram vistos como criaturas poderosas e protetoras, muitas vezes associadas à divindade solar. O grifo, com seu corpo de leão e cabeça de águia, simbolizava a força e a majestade. A lenda do grifo egípcio não é tão elaborada quanto algumas das mitologias gregas, mas eles desempenharam um papel significativo na iconografia e na cultura do Antigo Egito. Suas representações eram frequentemente encontradas em artefatos e decorações funerárias, indicando seu papel na proteção dos mortos e de seus tesouros na vida após a morte. É importante mencionar que os grifos também têm uma presença forte em outras culturas como a grega, onde eram considerados guardiões de tesouros, protetores de divindades como Apolo. Essas criaturas míticas têm sido uma parte fascinante da mitologia e da imaginação humana ao longo da história. 11º lugar, Babi. A lenda de Babi não é uma das histórias mais conhecidas da mitologia egípcia, e não há muitas referências claras a uma divindade chamada Babi nos textos, inscrições egípcias. No entanto, Babi é ocasionalmente mencionado como um deus menor associado à mitologia egípcia, particularmente em relação ao julgamento dos mortos. Babi era frequentemente retratado como um babuíno e estava relacionado com um aspecto mais selvagem e primitivo da natureza humana. Ele era associado à violência e à ferocidade. Babi também era visto como deus que devorava os corações dos mortos que falhavam no julgamento dos mortos, um evento crucial no processo de mumificação e no acesso à vida após a morte no Antigo Egito. Durante o julgamento dos mortos, o coração do falecido era colocado em uma balança e pesado em relação à pena de Maet, que representava a justiça e a ordem. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, isso indicaria que a pessoa tinha cometido muitos pecados e não seria admitida na vida após a morte. Babi, em algumas interpretações, desempenharia um papel nesse julgamento ao devorar o coração da pessoa que falhou. Portanto, Babi não é uma divindade principal na mitologia egípcia, mas é mencionado em contexto de julgamento dos mortos e simboliza aspectos da natureza humana relacionados à violência e à ferocidade. Vale ressaltar que a mitologia egípcia é rica e complexa, e as interpretações podem variar ao longo do tempo e entre diferentes fontes e estudiosos. E por último temos o 12º e último lugar, Touro Apis. A lenda do Touro Apis, também conhecido como Api ou Api, faz parte da mitologia egípcia e envolve um culto e uma divindade associada a um touro sagrado. Apis era uma divindade que simbolizava a fertilidade, a força e a renovação da vida. A lenda do touro Apis tem suas raízes na cidade de Mênfis, onde o touro era cultuado e considerado uma manifestação terrena do deus Ptah. De acordo com a lenda, Apis era reconhecido por certas características físicas especiais. Ele deveria ser completamente preto, com uma mancha branca na testa, em forma de lua crescente e uma marca semelhante de uma águia nas costas. Além disso, o touro Apis deveria ter certas características físicas como um número específico de pelos na cauda e língua bifurcada. Quando um touro Apis morria, acreditava-se que sua alma era transferida para outro touro com as mesmas características especiais, dando continuidade ao culto e à divindade. A morte de um touro Apis era um evento importante e era lamentada por todo o Egito. O novo touro Apis era considerado uma encarnação do deus Apis e era mantido em grande reverência. O culto do touro Apis era parte integrante da religião egípcia, e muitas inscrições e relevos foram encontrados em templos que homenageavam essa divindade. O touro Apis desempenhou um papel importante na mitologia egípcia, como um símbolo de renovação e fertilidade, representando a vitalidade e a eternidade da vida. É importante notar que a mitologia egípcia era rica e complexa, com muitas divindades e lendas diferentes associadas a várias regiões do Egito ao longo de sua história. O culto do touro Apis era apenas um aspecto dessa rica tapeçaria mitológica.
Então é isso por hoje, espero que tenha gostado e te espero no próximo com mais lendas para você. Vamos fazer um jogo divertido, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Ative o sininho e deixe aquele comentário de tirar o fôlego sobre algo que você queira ver ou aprender sobre que logo estarei postando, que tal? Ah, e não se esqueça de visitar as minhas redes sociais.